Vamos resolver mais uma treliça, pessoal, né? Esse exercício tem o seguinte enunciado: determine a força em cada elemento da treliça de telhado Hoover mostrado na figura. Indique se cada elemento está sob tração ou compressão. Para ajudar a nossa vida, pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui, que é bom você fazer isso, porque na hora que você for trabalhar com dimensionamento, vocês vão ter que determinar qual é a barra que está mais comprimida e qual é a barra que está mais tracionada. Então isso aqui fica bem mais fácil você identificar. Onde você vai ter a barra, vai ter aqui os esforços que vocês vão encontrar nessa barra, ou seja, os esforços normais, e vai identificar se ele está sendo tracionado ou se está sendo comprimido. Então, primeiro, pessoal, perceba que nesse caso eu não tenho como determinar o equilíbrio de um nó sem antes determinarmos as ações, as reações nos apoios, ok? Então, note que isso aqui é uma estrutura isostática e vocês têm como determinar tanto a reação em A como a reação em H, né? Em A é um apoio do primeiro gênero e H é um apoio do segundo gênero. Então, vocês vão perceber, pessoal, que em H, como é um apoio do segundo gênero, nós vamos ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de H, e vou ter uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de H. Da mesma forma que aqui em A, em se tratando de apoio do primeiro gênero, então ele tem a liberdade de deslocar em X, ó, então só vai ter reação na vertical, que eu vou chamar de VA. Beleza, pessoal? Então, também é interessante, pessoal, vocês perceberem que essa estrutura, ela é simétrica, né? Ó, o que você tem de um lado, você tem do outro. Então, vamos colocar aqui o símbolo de simetria. Então, note que ela é simétrica tanto na questão de arquitetura, porque o que você tem do lado é o espelho do outro, como também na questão de carregamento. Ok, pessoal? Então, quando acontece isso, perceba que quando acontece nos dois casos, na arquitetura e no carregamento. Então, quando você tem as duas simetrias, você pode somar os carregamentos que estão atuando na vertical e dividir por 2. Beleza, pessoal? Aí vocês vão ter as reações nas vinculações. Beleza? Se você somar todos esses carregamentos, vocês vão encontrar 10.800 newton. Dividido por 2, vocês vão encontrar a reação 5.400 newton em A e 5.400 em B, em H, ok? Então está determinado de forma bem simples, né? Quando você tem a estrutura simétrica. E vocês vão perceber também, pessoal, que os valores dos esforços que nós encontramos em cada elemento de barra vão ter os mesmos valores nos elementos simétricos, ou seja, a situação que você vai ter nessa barra, ela vai ser igual a essa aqui, já que essa aqui são simétricas, né? Ó o espelho de uma com a outra. A situação que você vai ter nessa barra também vai ser a mesma nessa aqui. Então vocês vão perceber que nesse caso, por ter essa simetria, que é muito utilizado em telhado, isso aqui é uma tesoura, né? Tem esse nome, é o cara que inventou essa tesoura, mas a gente chama na prática isso como sendo tesoura. Então você não precisa resolver todos os nós, basta resolver os nós de um lado ou do outro, porque você vai trabalhar por simetria levando para o outro lado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é achar as reações que nós já encontramos. Agora vamos ver se tem algum nó que a gente consegue trabalhar com ele. Perceba que se eu não tivesse achado esses esforços, eu não tinha como, né? Porque se eu não tivesse achado essa reação aqui, V de A, eu teria essa reação como incógnita e mais essas duas barras. Então são 3 incógnitas. Então nós estamos trabalhando com o equilíbrio de um ponto material. Eu só tenho 2 equações, somatório das forças em x igual a 0 e somatório das forças em y igual a 0. Então eu tive que achar as
reações para poder começar a trabalhar. Ah, professor, não tem mais nenhum outro nó interno que a gente consiga trabalhar? Não, perceba, ó, esse nó aqui, ó, você tem 3 incógnitas. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas. Esse aqui eu tenho 3 incógnitas e não tem. Então você é obrigado a achar primeiro as reações nos apoios. Perceba que teve exercício que a gente começou sem precisar disso, mas agora não, vamos trabalhar com essa situação, ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro o equilíbrio do nó A. O nó A está aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, o nó A. Beleza? Vou colocar aqui uma representação de um parafuso. Vamos dizer que isso aqui seja o parafuso A. E perceba que nesse ponto A, pessoal, eu tenho 4 carregamentos atuando. Desses 4, 2 eu conheço, que é a reação de 5.400, né, ó, que é essa força externa de 1.350, mas eu não sei as tensões nesses dois cabos, nessas duas barras. Então vamos trabalhar com elas, beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou ter uma força aqui de 1.350 newton atuando para baixo. Tem uma força aqui de 5.400 newton e vou ter uma reação tanto na barra AB como na barra AC. Pessoal, é interessante a gente já colocar um sentido para essas barras de forma que anulem esses esforços. Beleza? Então perceba, pessoal, que a resultante dessas duas forças, tanto de 1.350 como de 5.400, vai ser para cima, porque essa força tem uma maior intensidade que essa, então você tem uma força para cima. Então você vai ter que ter uma situação que anule essa força. A única barra que tem condição de reagir a esse esforço vertical é essa barra B. Então já vou colocar ela, pessoal, para baixo, de forma que ela irá anular a resultante dessas forças em relação a Y. Beleza? Ok. Agora, tenho essa barra AC. Ah, professor, eu vou ter apenas a reação, a projeção na horizontal dessa força, que vai ser a força T de AB, em relação a X. Então, percebe que a projeção dela, essa aqui está correta, porque ela vai ter que anular a resultante dessas duas forças, que a predominância é para cima. Então, eu coloquei já para baixo, beleza. Mas ela vai gerar uma projeção, ó, da direita para a esquerda. Então já coloco para anular este carregamento uma força T de AC que seja da esquerda para a direita, para anular a projeção dessa que é da direita para a esquerda. Beleza, pessoal? Olha como é fácil, né? Então pronto, já está estabelecido as forças. Como é que eu faço para determinar elas? É só a gente trabalhar com as equações de equilíbrio. Beleza? Quais são as equações de equilíbrio? Primeiro eu vou tentar achar esse ângulo alfa, porque eu vou precisar dele, né? Ó. E perceba que esse ângulo alfa, pessoal, ó, esse ângulo alfa, eu tenho o cateto oposto, que é 1,8, e tenho o cateto adjacente, que é 2,4. Então, alfa vai ser igual ao arco tangente de cateto oposto, 1,8 metros sobre o cateto adjacente, 2,4 metros. Ok? Quando eu faço isso aqui na calculadora, pessoal, eu vou encontrar esse ângulo de 36,87 graus. Beleza? Ok, então pronto. Então, pessoal, vamos trabalhar com o equilíbrio desse parafuso A, né? Porque é o método dos nós. A gente pega o parafuso e diz que ele está em equilíbrio. Quando esse nó ele é um parafuso que faz parte da estrutura, se ele está em equilíbrio, a estrutura está em equilíbrio. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A primeira equação que eu vou trabalhar vai ser o quê? Somatório das forças. Eu posso trabalhar com X como em Y. Percebe, pessoal, que essa força aqui ela não tem projeção em Y. Então, somente essa aqui. Então, nota que eu já vou determinar ela nessa equação de equilíbrio. Então, beleza. Somatório
das forças em Y igual a zero. Eu vou considerar tudo que tiver para cima como sendo o quê? Positivo, pessoal. Então vai ficar o quê? Ó? Vamos lá. Ó. 5.400 newton, eu estou colocando ele positivo, porque ele está para cima, menos 1.350 newton, estou colocando ele negativo, por quê? Porque ele está para baixo, ok? Menos T de AB, né? Ó, perceba que a projeção dele em Y é o cateto oposto a esse alfa, então vai ser o que, pessoal? Seno, ok? Vezes seno de alfa, que é 36,87. Isso aqui vai ser igual a zero. Quando vocês vão na calculadora, pessoal, que vai achar o T de AB, né, vocês vão encontrar o valor de 6.750 newton. E note que vocês vão encontrar esse valor que positivo, porque esse aqui vai passar para o outro lado, depois vai passar o que, pessoal? Dividindo. E esse aqui vai ficar positivo, né? Então, beleza, é positivo. Por que eu estou preocupado com o sinal, pessoal? Porque o sinal positivo significa dizer que o sentido que eu adotei, ele está coerente. Beleza? Ah, professor, entendi. E agora? Eu tenho que definir se essa barra está sendo tracionada ou se ela está sendo o que, pessoal? Comprimida. Então, vamos lá. Como eu coloquei, pessoal, eu morro de medo com relação a isso aqui. Quando você quer saber se uma barra está tracionada ou comprimida, você coloca a força aonde tem barra. Note que a barra aqui, ó, A, B está em cima. Eu coloquei, não vão colocar aqui embaixo não, porque aqui embaixo não tem barra aqui embaixo, ó. Quando vocês colocam a força aonde tem barra, o que é que acontece? Acontece que essa força, em relação ao parafuso, ela está o que, pessoal? Comprimindo o parafuso. Né? Ó, então, como está comprimindo o parafuso, essa barra ela está sofrendo um processo de compressão. Beleza? Quando vocês adotam essa estratégia, vocês não tem como errar a situação da barra. Então, note, pessoal, que eu consegui determinar para a barra AB, vai ter um esforço de 6.750 newton e ela tem uma situação de compressão. Beleza? Vamos lá. Se agora eu sei esse esforço, vamos para a segunda equação de equilíbrio que eu vou achar agora, o T de AC. Essa segunda equação de equilíbrio vai ser o que, pessoal? Somatório das forças em X igual a zero. Eu vou considerar tudo que esteja da esquerda para a direita como sendo o que? Positivo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Essa projeção aqui é positiva. Então vai ficar o que, ó? T de AC. Essa projeção aqui, pessoal, ela é negativa, né? Ó, menos 6.750, que eu já achei esse valor. Agora a projeção em relação a alfa, pessoal, não é mais seno, é o que? Cosseno dele, né? Ó, vezes o cosseno de 36,87 graus. Como os dois são os únicos que têm projeção em X, esses dois não têm, acabou. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Quando você vai lá na calculadora, pessoal, você vai encontrar o T de AC igual a 5.400 newton. Beleza, achei o esforço. Agora vamos lá, ele está sofrendo uma tração ou compressão, essa barra. Aí você vai ver qual é a situação dela no parafuso. Ah, professor, nesse sentido aqui, ele está tracionando o parafuso. Então, essa barra sofre um processo de tração. Beleza, pessoal? Então, note que nós já temos a barra AB e agora a barra AC, que tem um esforço de 5.400 newton e sofre um processo de tração. Beleza, pessoal? Então, note que a gente já achou essa barra
e já achamos essa barra, né? Ó. Pronto, beleza, professor. Ah, professor, então vamos agora para o nó B. Eu não posso ir para o nó B, né? Eu não posso ir para o nó B. Por quê? Porque no nó B, ó, eu vou ter o quê? 1, 2, 3 incógnitas. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir para o nó C, porque no nó C eu achei essa barra, então as incógnitas vão ser essas duas. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, vamos para o nó C. Ok? Então, a gente já viu que a gente é obrigado a ir para o nó C. Beleza? Então, vamos fazer aqui um esquemazinho, né? Vou dizer que isso aqui vai ser o nó C. Vou trabalhar como sendo um parafuso. Pronto. Quais são os esforços que estão atuando nesse nó C? Vamos lá. O nó C, pessoal, ele vem com o esforço que a gente achou na barra A, ok? Ó, nós achamos esse T de AC, e esse T de AC, ele foi encontrado positivo, então é esse sentido. Quando você vai transferir ele para o nó C, pessoal, você vai transferir com a mesma intensidade, a mesma direção, mas com sentido contrário. Isso aqui é a terceira lei de Hooke, porque você vai transferir esse esforço nessa barra. Então, aqui ele está aqui tracionando o parafuso. Você vai colocar na barra também tracionando. Quando chega no final da barra, você inverte o sinal, ou seja, ele vai continuar sendo tracionado, ó. Né, ó? E note que a intensidade desse esforço nós já determinamos, que foi 5.400 newton. Beleza? Neste ponto C aqui, ó, nós temos também um T de CB. Tá vendo? Ó, o T de CB. E nós não sabemos quem é esse T de CB. E nós temos também, pessoal, o T de CE. Ah, professor, que está ficando esquisito. Não está ficando esquisito. Esse T de CE é uma força que vai estar na horizontal e obrigatoriamente ele vai ter que anular esses 5.400. Então, vou colocar aqui, ó, um T de CE já anulando esse 5.400. Beleza? Professor, e quem vai anular esse T de CB? Ninguém. Ele vai ter que ser zero. Para estar em equilíbrio, ou seja, somatório das forças em Y igual a zero, ele é o único que tem projeção em Y. Então, se o somatório tem que ser zero, ele obrigatoriamente, T de CB, vai ter que ser igual a zero. Ou seja, como ele não tem esforço nenhum atuando, ele não tem a situação nem de tração nem de compressão. Ah, professor, quer dizer que nessa estrutura eu posso tirar essa barra aqui? Pode, ela não tem função nenhuma. Mas chegou o arquiteto e disse, não, ela vai ficar, essa treliça, essa tesoura vai ficar mais bonitinha com essa barra aí. Então, é somente uma questão de estética. Beleza? Então, note que a gente achou a situação de CB. Então, aqui eu vou colocar, ó, CB... O esforço foi zero, então eu não posso definir nenhuma situação, nem de tração, nem de compressão. Beleza? Para achar agora o T de CE, vai ser o que? Somatório das forças em X igual a zero. Então, eu vou considerar tudo que está da esquerda para a direita como sendo positivo. Então, vai ficar o que? Ó? T de CE... Esse 5.400 é negativo, né? Porque está da direita para a esquerda. Então, menos 5.400 newton. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o T de CE vai ser igual a 5.400 newton. Beleza? Ah, professor, estou entendendo. Agora, ele está tracionado ou comprimido. Perceba, pessoal, que esse CE, note que eu coloquei no local onde eu tenho a barra CE, ó, tá vendo, ó? E como ele está no local onde tem barra e ele está tracionando o parafuso, a situação dele é de tração, beleza? Então, note que já é o que, pessoal? Já é a quarta barra que a gente define, que é a barra CE. E ela tem um esforço de 5.400 newton de tração, beleza? Ah, professor,
agora eu já determinei essa barra e já determinei essa barra. Ah, professor, agora eu posso ir para o B. Agora nós podemos ir para o B, porque o B, ó, vai ficar duas barras sem saber os esforços, que é a barra BD e a barra BE. Então, pela equação de equilíbrio de um ponto, nós temos duas equações, eu consigo determinar. Beleza, então vamos lá para o nó B. Vou até fazer aqui, ó. Nó B. Vamos colocar o nó B, beleza? Vou desenhar aqui o nó B, ó. Aqui o parafuso bem bonitinho, né? O nó B. Nesse nó B, quais são os esforços que estão atuando? Ah, eu tenho uma força, professor, de 2.700, ó. Então tem essa força aqui atuando de quanto? De 2.700 newton. Beleza? Eu tenho uma força que vem aqui nessa barra, que é exatamente o que, pessoal? A ABD. Né, ó? Então vamos lá, QD, BD, BD, BD. Minto. BA, né, ó? Vai olhando aqui. Eu tenho essa força que vem lá de A, ó. Tá vendo, ó? Olha essa força aqui, ó. Em A, ela tá atuando para baixo. Quando chega aqui, pessoal, ela obrigatoriamente vai estar atuando para cima, beleza? Beleza? De quanto? T de BA. Nós achamos 6.750 newton, beleza? Temos essa força T de BC, que nós não vamos utilizar porque é zero. Então, essa força que era para estar aqui não vai estar. Só vai estar quem agora, pessoal? Essa força aqui, ó, que vai ficar no mesmo alinhamento desses 6.750, que vai ser a força do que vai para D, né, ó? Então BD. E vai ter a força aqui, ó, que vem para cá, que vai ser a força BE. Então, pessoal, vamos analisar uma forma de você já ir anulando. Note que aí vai ficar complicado, né, ó? Porque eu tenho uma força que tem projeção tanto na horizontal como na vertical. E, professor, eu não sei. Então vamos colocar aleatoriamente, pessoal. Vamos colocar aleatoriamente. Eu vou dizer que esse aqui vai ser o meu T de BD e esse BE. Ok? Então, pessoal, vou colocar um para cima e outro para baixo. E vamos resolver o sistema, né? Ó, se nós encontrarmos um valor negativo, significa dizer que o sentido que nós adotamos não está coerente. Então, vamos lá, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, é o mesmo ângulo alfa que a gente tinha, né? Ó. Já esse ângulo aqui, vamos tratar ele como sendo um ângulo beta. Note que é o contrário. Esse ângulo aqui, pessoal, é esse aqui. Então, beta vai ser igual ao que? Ao arco tangente de quem? Ah, professor, o cateto oposto passa a ser o 2,4 e o cateto adjacente passa a ser 1,8. Então, vai ser o arco tangente 2,4 metros por 1,8 metros. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar esse momento de esse ângulo de 53,13 graus. Pronto. Então note que eu tendo beta e tendo alfa, eu consigo fazer as equações de equilíbrio. Então vamos para essa equação de equilíbrio. Então vamos lá. Somatório das forças em x igual a 0, ok? Perceba que com relação a x, pessoal, todas essas duas forças são positivas, né? Ó, essa força aqui também vai ter a mesma inclinação alfa que a gente determinou no início, beleza? Então como é que vai ficar essa expressão? Ah, professor, vamos lá. Vai ficar T de BD, como eu quero a projeção aqui na horizontal, vezes cosseno de alfa, né, ó, que deu 36,87. E a projeção de BE também é positiva, né, ó, sendo que BE vai ser agora o que? O cosseno de beta, beleza? Então, minto, vai ser o seno de beta,
né? Ó, que é o cateto oposto, trabalhando com relação a x. E vou considerar tudo que for da esquerda para a direita como sendo positivo. Então, mais t de BE vezes o seno de 53,3. Ok, e a projeção desse 6.750 em relação a x também é positivo. Ok? Ó, professor, já estou percebendo que um desses sentidos aqui não está coerente. Mas qual? Porque ele vai ter que ter no sentido contrário, de forma que anule essa projeção em x. Exatamente. Olha como você está percebendo. Mas, como eu não tenho ainda certeza, então eu tenho que fazer dessa forma e ficar preocupado com relação ao sistema, se vai dar positivo ou negativo, né? Porque se deu negativo, o sentido que você adotou não está coerente. Então aqui vai ficar o que, pessoal? Mais 6.750 vezes, note que eu quero o que, pessoal? O cosseno de 36,87. Isso aqui vai ser igual a zero, beleza? Quando você desenvolve essa expressão, pessoal, vocês vão encontrar 0,8 t de BD, ok? Mais 0,8 t de BE, ok? Vai ser igual, isso aqui você vai encontrar menos 5.400 newton, beleza? Isso aqui eu coloquei na calculadora e achei o seno e o cosseno desses ângulos, beleza? Ok, agora vamos fazer o que? Somatório das forças em Y igual a zero. Eu vou considerar tudo que está para cima como sendo o que, pessoal? Positivo. Então, como é que fica agora? Vamos lá, ó. Esse aqui tem projeção positiva, tá vendo? Ó? Então, T de BD vezes, agora note que é o seno de alfa, seno de 36,87. Agora a projeção desse T de BE é negativo, menos T de BE. Note que eu quero que a projeção cateto adjacente, então cosseno de 53,13. A projeção em x em y desse 6.750, ele é o que? Positivo. Então, mais 6.750 newton vezes, nota que eu quero y, seno de 36,87. Esse 2.700 é negativo, ele está para baixo, então menos 2.700. Ok? Newton. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a quem? A zero. Beleza? Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar a seguinte equação: 0,6 T de BD, né, ó, menos 0,6 T de BE. Isso aqui vai ser igual, quando você faz a expressão, pessoal, vai achar menos 1.350 newton, ok? Então você vai ter um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Quando vocês resolvem, vocês vão encontrar T de BD igual a menos 4.500 newton. E o T de BE igual menos 2.250 newton. Ou seja, não era apenas um que estava com sentido errado, eram as duas. Então as duas forças era para estar nos sentidos contrários. Então aqui, pessoal, vou ter um T de BD, ó, não atuando nesse sentido, mas aqui. Perceba que quando você inverte, ele passa a ser o que, pessoal? Uma compressão. E esse aqui, quando você inverte, também passa a ser o que? Uma compressão. Ok? Nós vamos determinar mais duas barras. Quais são elas? A barra BD,
que tem uma intensidade 4.500 newtons, ok? E está no processo de compressão. E por último a barra BE, que tem uma intensidade de 2.250 newtons e também sofre uma compressão. Beleza? Então vamos na próxima aula, onde nós vamos determinar as outras barras. E vocês vão perceber que os esforços nas barras simétricas vão ser os mesmos. Então, achou uma treliça que tem um eixo de simetria, tanto na arquitetura como no carregamento, só precisa determinar um lado. O outro vai ser os mesmos valores. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula.